A gente cresce aprendendo que riqueza é quando você tem dinheiro e felicidade é quando a sua conta tá cheia, né? Mas eu acho que não é bem assim. O que você acha? Bom, para contextualizar, eu sou do Brasil, do litoral de São Paulo, e cresci ouvindo histórias de que quando eu crescesse, tivesse minha casa, meu carro, meu marido, eu seria feliz. E isso não aconteceu, né? Primeiro porque não veio nessa ordem. Então as coisas não são tão simples quanto parecem. E por fim conheci meu marido, a gente batalhando juntos para encontrar a tal riqueza que traz felicidade. E juntamos dinheiro, trabalhamos duro, muitas horas, 7 dias por semana, como todo empreendedor no Brasil. Se você é empreendedor, você sabe do que eu estou falando. A gente trabalha muito mais do que uma pessoa que que é empregado. Então, empreender no Brasil não é fácil e nós decidimos sair do país. Quando decidimos sair do país, a gente começou a juntar dinheiro. A gente decidiu o país que iria e começou a juntar dinheiro, né? Bem escuro aqui. E aí, conseguimos juntar, né, os nossos primeiros reais, porque era muito difícil ter R$ 1.000 sobrando na conta. Então a gente conseguiu juntar 10 mil, a gente começou a pagar um plano num college para sair, iríamos para o Canadá. Começamos a assistir muitos vídeos no YouTube e conseguimos juntar o dinheiro até que o nosso plano deu errado. E mesmo com dinheiro na conta, quando eles me disseram que não daria para ir para o Canadá, porque tinha mudado as regras de imigração, né? Você sabe que essas coisas mudam toda hora. Nós tínhamos dinheiro, mas não poderíamos ir mais, porque precisaríamos de mais dinheiro. E eu entrei numa depressão, e essa depressão durou um mês. Aí você pode dizer, mas você não teve depressão, então você ficou só um mês. Sim, eu não queria sair de casa, eu não queria comer, eu não queria falar com ninguém, eu não queria nem tomar banho. Eu só chorava e falava, a vida perdeu sentido. E se você já passou por isso, comenta aí pra mim o que aconteceu e por que você passou e como você saiu disso. O meu esposo, como ele é muito ligeiro, como me conhece muito bem, ele sabe que eu amo viajar. Então ele percebeu que eu estava pesquisando sobre outro país, porque como o Canadá já não seria mais o nosso país de destino, então ele estava pesquisando outro país e eu descobri Portugal. Como todo brasileiro, a gente acaba vendo Portugal, que é o mais simples, né? Mas Portugal tinha um pequeno problema, que era um país que não se ganha muito, então se trabalha muito, tem uma vida digna, né? Quem mora lá pode me dizer que tem uma vida digna, mas você não consegue juntar dinheiro. Então, mesmo que a gente conseguisse ter o dinheiro para chegar lá, de lá a gente não teria dinheiro para viajar, que é uma das nossas maiores preferências, né? Poder viajar e conhecer vários países, conhecer várias pessoas, conhecer várias culturas. Nós amamos isso, né? Então, nós temos isso em comum. A gente ama viajar. E de Portugal seria fácil porque a gente estaria na Europa, mas seria difícil porque não sobra muito dinheiro, a não ser que os dois estejam trabalhando. Se um perdesse o emprego, a situação ficaria bem complicada. Não devia nem estar entrando nesses assuntos, mas tá bom, estou falando. E aí a gente chegou a um ponto. E nesse ponto ele me abriu os olhos, falou, senta aqui, agora a gente vai conversar. Você quer ir para Portugal? Maravilha, beleza. Eu vou te mostrar os prós e os contras da gente ir para lá, tá bom? Tá bom. E aí, como eu gosto de calcular, de entender quanto vai custar e tudo mais, eu gosto bastante dessas coisas, né? De entender da contabilidade do que a gente está fazendo, do projeto. Independente do projeto, a gente sempre faz contas, né? E aí ele me mostrou os números e chegamos à conclusão que não daria. Mas ali ele já tinha conseguido me tirar do estado de inércia em que eu estava
para um estado de busca. Então, voltei a Gisele normal, a Giza, voltei a normal e voltei a buscar. Mas aonde que eu quero chegar? Que o dinheiro é importante, muito importante. Eu faço investimentos, a gente tem a nossa casa, a gente pensa na velhice, né? Afinal, a própria Bíblia diz que você tem que pensar na velhice, né? Como fala em Provérbios 6, do 6 ao 9, se você quiser acompanhar comigo na sua Bíblia, observa a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual não tendo chefe, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? E isso, né, essa palavra me fez acordar. E aí eu falei, então vamos lá, né? Então vamos fazer alguma coisa. E o dinheiro, ele paga as contas, ele é muito importante, mas a Bíblia fala para você ser sábio, né? O foco dessa mensagem é que você entenda que a formiga, ela guarda no verão para o inverno, quando ela não pode sair para pegar porque está muito frio. E a gente tem que fazer o mesmo, né? Então, existe uma diferença entre você ter dinheiro, trabalhar para conquistar os seus objetivos, seus sonhos, e você viver pelo dinheiro. E foi isso que aconteceu. Eu estava em cima de um telhado. Pensa comigo, imagina a cena. Decidimos vir para Nova Zelândia, né? No final a gente chegou às contas, viu novos vídeos e decidimos vir para Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, conseguimos um trabalho no telhado. Era o que tinha, né? Tinha que aceitar para continuar no país. Estava eu num belo dia, não muito belo, estava nublado. Subimos no telhado, né? E começamos a subir os materiais. O dia estava feio, meio chuvoso, e era por volta de 10 horas da manhã. Subimos o telhado. Eu estava lá subindo o telhado, o Arthur estava embaixo, nós trabalhávamos juntos, né? Numa equipe. E quando eu me dei conta, aquele dia mudou completamente a minha vida. Por quê? Quando terminamos de subir todo o material, cobrimos esse material. Quando eu ainda estava cobrindo, aconteceu uma coisa terrível que mudou a minha vida dali para frente. E percebi que a gente não controla nada nessa vida. A gente não controla nem o próximo minuto da nossa vida. Se não for Deus por nós, nós estamos fritos. Tinha muito vento e eu não conhecia muitos telhados, né? Não estava acostumada a ficar em cima, estava acostumada a trabalhar na parede, na escada, mas não no telhado. E eu fui parar no hospital. E em Tiago 4,14 tem uma passagem que foi o que aconteceu naquele momento na minha mente, né? Que vocês são como a neblina, que aparece por um pouco e depois se dissipa. Eu percebi que a nossa vida é como um vapor. Uma hora você tá, nos minutos seguintes pode ser que não esteja. Aonde eu quero chegar com isso? Aquele pequeno momento fez com que mudasse toda a minha visão de vida. Porque eu senti dores horríveis nos próximos meses, né? Eu fiquei de cama, eu caí, né? Tinha uma entrada de luz no telhado, eu caí. A dor foi tão forte, que eu me mijei inteira de tanta dor. E eu caí e fui pro hospital. E chegando lá foi muito bem atendida, graças a Deus. Os médicos, né, me trataram muito bem, fizeram vários exames e descobriram que foi fraturado uma parte da coluna.
A primeira preocupação quando você machuca a coluna é se você vai conseguir andar. E aí que tá. Por que eu entrei nesse assunto? Eu sentia muita dor. Apesar de eu não ter ficado paraplégica, não ter ficado tetraplégica, né? Porque eu fraturei a parte de baixo, né, da coluna, então a lombar. Era final de torácica e lombar. Eu consigo andar, eu consigo me mover, mas eu sinto muita dor. Até hoje, isso já faz 2 anos, e eu sinto muita dor. E também é um dos motivos que às vezes eu acabo sumindo do canal, porque isso mexe muito com o emocional, sabe? Mexe muito com o emocional da gente, quando você tem uma dor, né? Quem passa por dor constante, que nem quem tem fibromialgia, quem tem alguma doença que é crônica, vai entender o que eu tô falando. Então tem dias que você tá muito bem, você não sente nada, que você tá ótimo, que você tá pulando, e tem dias que você tá sentindo dor. Aí você me fala, mas Gisele, você consegue ser feliz, voltando ao tema? Você consegue ser feliz apesar da dor? Tem dias em que é difícil levantar da cama, te confesso. Mas o que me faz levantar todos os dias é acreditar que Deus me deu a dádiva de estar viva ainda, né? Porque eu poderia não estar. Então Deus me deu essa dádiva de acordar todos os dias, de poder andar, de poder falar, de poder ouvir, de poder caminhar. Então eu adoro fazer caminhadas. Deus me deu a dádiva de ter um esposo abençoado que me compreende, que me ajuda, que sai todos os dias para trabalhar feliz. E eu descobri que a riqueza não é dinheiro. A riqueza é você ter pessoas por perto quando você precisa. E a felicidade é poder contar com elas. A felicidade é você poder acordar e saber que você tem um motivo maior para viver, um motivo maior que você. Quem é o seu motivo para viver? Você tem um propósito nessa vida ou você só está aqui de passagem como fumaça que vai desaparecer? Eu quero estar aqui como uma semente que é plantada, que cresce, que vira uma árvore e que dá frutos. E através desse canal, são esses frutos que eu quero deixar para o mundo. Porque eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, eu tenho amigos, tenho pessoas queridas, que eu gostaria que o mundo fosse melhor. E cada um de nós se entendesse o que é felicidade e o que é riqueza de verdade, conseguiria viver no mundo melhor, sem tantas reclamações, sabe? Então, mesmo que você não tenha ninguém, mesmo que você não tenha uma pessoa que cuida de você e que te ajuda nessa luta, Deus diz em Isaías 49:15 que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, porém, não me esquecerei de vocês. Então conte com Deus, que o Espírito Santo possa te guiar e te confortar. Você sabia que pela neurociência, né, se você faz assim, é a mesma coisa como se você estivesse recebendo o abraço de uma pessoa? Então, abrace-se, cuide-se. Seja feliz com você mesma, com você mesmo, tá? O que a felicidade e a riqueza têm em comum, Giza? Pelo amor de Deus, enrolou muito, falou muito, tá? Eu não queria saber da sua vida completa, não. Gente, isso não é nem um quinto, um décimo da minha vida. Tem muita coisa, dá pra escrever um livro. E eu acho que eu vou, hein? A felicidade e a riqueza, as duas dependem do que está no seu coração. Em Mateus 6:21 diz assim: onde está o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, se você tem riqueza, mas não tem saúde, você não tem riqueza. Se você tem riqueza sem paz, também não é riqueza.
E se você tem riquezas, mas não tem pessoas queridas, pessoas que você ama ou que te amam, isso também não é riqueza. Não tem dinheiro no mundo que pague você ter pessoas com você nessa caminhada. Faz mais sentido. Então a felicidade, ela não é ausência de dor. E a felicidade, você pode respirar, agradeça. Você pode ouvir, agradeça. O canto dos pássaros, o barulho do mar. Ouvir uma canção que você gosta. Agradeça. Agradeça por poder andar. Ai, é muito longe, eu tenho que andar muito. Ai, Giza, que papo chato. Gente, é isso. Meu canal é sobre reflexão, é sobre crescimento. Se você não gosta de papos profundos, talvez você esteja no canal errado. Eu sou engraçada, assim. Às vezes eu faço umas piadas, mas no geral, esse canal aqui é pra gente desenvolver, pra gente crescer como pessoas. É pra gente ter maturidade espiritual, maturidade como pessoas. O mundo tá cada vez mais fútil. E esse não é o lugar para pessoas fúteis. Esse é o lugar para evoluir, para crescer. Amém? Então, que possamos ter esperança de viver no céu com o nosso Criador e que a esperança nos traga felicidade, alegria. Bem-aventurados os que esperam no Senhor. Amém? Não seja tolo. Trabalhe, invista, guarde, mas viva hoje, procure hoje, cresça hoje. Se tiver que fazer ou falar algo para alguém, se for para crescer, gente, não é para sair falando as coisas assim, para deixar os outros chateados, não, tá? Tem gente que merece, mas procura discernimento do Senhor, tá? Pergunta para Deus primeiro se é para você falar aquilo, porque tem gente que testa a nossa paciência, só por Deus. Mas procurai manter a paz com todos. Amém? Construa muito, construa os relacionamentos, construa amizades fortes, construa correntes que se unam. Vamos juntos nessa corrente. Venha comigo. Para fechar, eu quero perguntar uma coisa para você. Vou chegar até mais perto. Tô sem maquiagem, ó. Tô até bonitinha hoje, vai. Não tá assustado. Não tá assustando. Papo sério. Você é rico? Você é feliz? Pausa. Pausa 5 minutos, 1 minuto. Se precisar, fecha o vídeo. Volta daqui a pouco, me responde. Não precisa responder no comentário, tá, gente? Não precisa se expor. É coisa com você e você mesmo. Responda. Você é rico? Se você se fosse tirado tudo seu, se fosse tirado suas roupas, seus sapatos, se fosse tirado sua casa, o que sobraria? Assim como Jó, o que sobraria? Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Amém? Que você ainda tenha motivos para cantar, apesar de tudo. Riqueza é isso. É você ser feliz com o que tem, feliz com os detalhes. Construa cada dia o seu pilarzinho de felicidade. Liberte-se. Liberte-se daquilo que te aprisiona. Porque se Cristo vos libertou, verdadeiramente serei livres. E toda dor, ore, porque no tempo certo, tudo será resolvido. Amém?
Então, o que é riqueza para você, Giza? Riqueza para mim não é só dinheiro na conta. Riqueza para mim é ter pessoas, ter amigos. Riqueza para mim é ter paz. Riqueza para mim é poder sonhar com o dia de amanhã. É poder falar, andar, sorrir, cantar. Amém? Deus abençoe cada um. Espero que tenha contribuído com a vida de vocês. Espero que a palavra de Deus tenha chegado ao coração de vocês, que o Espírito Santo possa estar renovando suas mentes pela palavra do Senhor, porque somente desta maneira nós podemos encontrar a real felicidade e as riquezas prometidas para nós na terra e no céu. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, eu venho te pedir que o Senhor venha estar abençoando cada um, ó Deus. Que o Senhor venha estar entrando no coração de cada um, ó Pai, venha estar transformando, Deus, em nome de Jesus. E que cada um que chegou aqui não seja por mim, mas seja pela Tua palavra. Mas que o Senhor possa estar trazendo mais felicidade, que o Senhor possa derramar as riquezas, ó Pai, na vida dessas pessoas, e que elas possam descobrir as riquezas que vão além do dinheiro, ó Deus, e que vão além da prata e do ouro, que são corrompidos, e que vão, Senhor, levar elas ao céu, e nós teremos verdadeiramente paz eterna. Que os nossos espíritos possam estar reconfortados, que toda dor seja arrancada, assim como Jesus disse ao Pai em Isaías, que tudo aquilo que o Senhor Jesus levou na cruz, nós sejamos livres, em nome de Jesus. Que tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, que o nosso ano seja repleto de novidades. Deus te abençoe. Obrigada por ter vindo. Compartilha, hein, gente? Compartilha aí.